Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando aqui agora com mais um exercício da nossa playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica 1. Esse é um exercício combinado, vai ter compressores e vai ter trocador de calor. Vamos lá resolver então. Começa aqui, ó, o enunciado dele é: o trabalho do compressor pode ser facilitado pela divisão do processo em compressão em estágios, até que se atinja perdão, a pressão necessária. Entre cada estágio de compressão é comum que o fluido passe por resfriamento. Nesse problema, correntes separadas de ar e de água escoam através de um arranjo de compressores e trocador de calor. O ar entra no compressor, primeiro compressor, com dada a pressão e temperatura, dada também a vazão máxima dele, e sai com a pressão também dada, a temperatura dada. Então já tem o estado da entrada e o estado da saída do compressor 1. Depois fala que ele passa por um trocador de calor e sai com a temperatura de 450 Kelvin, mais baixa do que o estado que ele estava antes disso, né? E sem alteração de pressão, temos também o estado depois do trocador de calor para o ar. E este ar entra em um compressor B e sai com uma pressão de 9 bar 800 Kelvin. Temos todos os estados intermediários para esse compressor, para o ar como gás ideal passando por esse compressor. E agora a gente vai pensar o que é falado ali para o resfriamento. No resfriamento está sendo colocado que ele tem uma água a pressão de 1 bar, temperatura de 20 graus Celsius, saindo sem alteração de pressão a temperatura de 30 graus Celsius. A temperatura de 1 bar, 20 graus Celsius, a água é um líquido comprimido. A gente vai ter que aproximar esses valores, então, apenas usando a temperatura, através daquela aproximação que a gente faz para líquidos saturados. Tá? A transferência de calor com o ambiente pode ser desprezada, o ar é modelado como gás ideal, então já está dado isso. Então tem que olhar os valores na tabela, não é gás perfeito, é gás ideal. Fazer um diagrama esquemático do problema e determinar a potência requerida por ambos os compressores, a vazão máxima de água e a taxa de geração de entropia em cada compressor e no trocador de calor. Bom, eu fiz um diagrama esquemático do que vai ser esse problema aqui. Ó. Tá vendo? O ar passa por um compressor A, tá aqui dado o estado termodinâmico dele, aqui tá vendo em um, ó, tem o estado termodinâmico, todas as variáveis que a gente tem de propriedades que a gente tem para ele dadas no estado 1. Ele recebe uma quantidade de trabalho executado pelo compressor e aí ele vai passar para esse estado 2, entra aqui no trocador de calor. Nesse trocador de calor ele sai também com o estado definido em 3, passa para o estado 4, também recebendo uma quantidade de trabalho de potência mecânica aqui no compressor B. O fluxo separado de água, esse aqui é um fluxo, então vou até mudar a cor dele aqui pra gente, ó. Vai ficar assim, ó. Esse fluxo aqui é de água. Um fluxo de água passando aqui em 5, entra com a temperatura de 20 graus Celsius e a água vai se aquecer. Por quê? Porque o ar que está passando pela corrente aqui de cima, ele vai se resfriar, ou seja, vai receber energia vinda do ar na forma de calor. Beleza? O que é pedido para a gente é isso aqui, ó. O trabalho, potência mecânica realizada em A e B, a vazão máxima em 5, que é a vazão máxima de água, que não se sabe, né? Você sabe a vazão máxima do ar, está dada aqui no problema em 1.1, mas você não sabe a 1.5, que é igual a 1.6, que seria essa vazão máxima de água. E a gente também não sabe a taxa de geração de entropia, que a gente quer descobrir para cada componente. A gente tem 3 componentes, tem o primeiro compressor, o segundo compressor e tem o trocador de calor. Bom, algumas coisas a gente vai ter que utilizar. A gente está trabalhando com gás ideal, a gente vai ter sempre que calcular isso aqui, ó, que é o nosso R, o R do ar, no caso, que é o R dado pela divisão da constante universal dos gases pela massa molar do ar. Esse dado que a gente encontra na tabela, tabela 1. Quando você pesquisa lá a tabela 1 para o ar, você vai encontrar esse dado da massa molar do ar e vai encontrar esse valor aqui de R, que a gente vai usar o tempo inteiro, que é ao longo dessas soluções, até encontrar o que a gente precisa encontrar. A gente tem fluxos separados, então você tem um fluxo de ar que é garantido que de 1 até 4, olha só, 1, 2, 3 e 4 é o mesmo fluxo de ar, 5 e 6 é o mesmo fluxo de ar. Ou seja, 5 e 6 são é o mesmo fluxo, é um fluxo de água, ou seja, tem fluxos diferentes. Ou seja, por construção, a gente sabe que tem esse balanço de massa que nos é dado, né? M.1, M.2, M.3 e M.4 são iguais, e paralelo a eles, M.5 e M.6 são iguais. A gente vai sempre utilizar o balanço de energia e também o balanço de entropia para resolver esses problemas. Para resolver isso aí, a gente vai ter que encontrar, vamos partir do começo, a gente quer encontrar qual que é a potência do compressor A. Os estados todos estão dados, eu já vou direto para as equações para resolver isso daí. Ó. Então eu vou ter que encontrar qual que é a potência do compressor A e somar ela com a potência do compressor B. Como é que eu calculo a potência requerida pelo compressor A? Eu faço um volume de controle aqui ao redor do meu compressor A. Eu peguei esse snap, um snippet, né, da figura que eu desenhei, pegar um volume de controle só ao redor desse compressor A. O que eu tenho? Entrando nele um estado 1, saindo um estado 2 com a mesma vazão, e eu tenho esse trabalho, potência mecânica sendo realizada sobre ele. Se eu faço o balanço de energia, está aqui a equação do balanço de energia,
Como é que vai ficar essa equação do balanço de energia para esse volume de controle que eu estou fazendo? Olha, considerando que tudo está em regime permanente, se eu considero regime permanente, eu corto esses termos aqui, ó, de derivada temporal. Esse compressor também não foi falada nenhuma troca de calor, ele não tem troca de calor, não tenho múltiplas entradas nem múltiplas saídas, eu só tenho uma vazão. Nessa minha vazão aqui é a vazão mássica, que está dada a vazão mássica em 1. Eu também não tenho que me preocupar com variação de energia cinética nem variação de energia potencial, ou seja, a minha equação de balanço da energia, ela se torna simplesmente isso daqui, ó, vai virar um trabalho, a potência mecânica no compressor A, que é igual à minha vazão mássica em 1, que é a vazão mássica a mesma em 2, multiplicado pela entalpia de entrada, nesse caso, que é a entalpia, está entrando entalpia em 1, menos a entalpia em 2, tá certo? Isso daqui vai me dar o valor, é só substituir os valores. Eu também já busquei lá, ó, esses dados de H1, H2, todos a gente pega na tabela de gás ideal. Eu já busquei esses valores inicialmente, já tinha os estados definidos mesmo, eu já fui lá e busquei os valores e coloquei pra gente. Só conferir lá na tabela de gás ideal para o ar, você vai achar que a entalpia, dependendo somente da temperatura, ela dá esses valores aí, ó, para temperatura 1 de 300 Kelvin e temperatura 2 de 600 Kelvin, tá? Tendo esses valores, como é que vai ficar a nossa conta aqui? Ó? Vou trazer o Python aqui para ajudar a gente a fazer essa continha. Ó, a conta vai ser, eu quero calcular a potência mecânica requerida por esse compressor, o compressor A. Então ele é o que? Ele vai ser igual a minha vazão mássica, 0.6, multiplicado pela minha entalpia em 1, que é 300.19, menos a minha entalpia em 2, ou seja, ele vai aumentar a entalpia, né? A gente sabe disso, por isso que a potência vai dar um valor negativo, menos a entalpia em 2, que é 607.02. Tendo esses valores aí, eu sei que vai ser uma potência requerida de 184,1. Tá aí, ó. É igual a 184, vou até colocar em negativo aqui também, negativo 184,1. Está tudo aí em kilojoules, né? Foi tudo kilojoules por quilograma, então tudo isso no final aí vai me dar em kilowatts. Essa informação aqui também, ó, kilowatts, tá? Essa aqui já é a primeira solução que eu tenho. Também está pedindo a geração de entropia. Já que eu já estou nesse volume de controle, vou calcular a geração de entropia também. Como é que eu calculo essa geração de entropia? Eu pego aqui, ó, pego o balanço de entropia, que é essa equação aí, está sendo mostrada agora no vídeo. Eu não tenho variação temporal, também não tenho troca de calor, o que sobra são só esses termos aqui. Como é que fica a minha equação de balanço de entropia para esse caso que eu não tenho múltiplas entradas, não tenho múltiplas saídas, minhas vazões mássicas são todas m ponto aqui, vai ficar dessa forma. É só simplificar essa equação, eu vou jogar essa taxa de geração de entropia para o outro lado da equação, multiplicar todo mundo por menos 1, e a solução é essa aqui, ó, taxa de geração de entropia, eu vou botar no A, que é o compressor A. A taxa de geração de entropia no compressor A ela é igual à vazão mássica multiplicado pela entropia que sai, que é a entropia em 2, menos a entropia em 1. Então, eu não tenho o valor de entropia na tabela 22, mas eu tenho os valores de S0 e em T1 e T2, que dependem somente da temperatura, né? Eu posso buscar esses valores lá na tabela, porque aqui, ó, eu vou encaixar a nossa famosa equação TDS. A equação TDS aqui vai ser utilizado. Eu vou usar a equação TDS, vai ser igual, ó, até precisaria fazer isso aqui, né? A equação TDS aqui vai ser o seguinte, ó, S2 menos S1 é igual a S0 T2 menos S0 T1 menos o R, que a gente calculou lá em cima, ln de P2 sobre P1. Isso aqui vale muito para a gente precisa dessa informação, porque vai nos ser usado para a gente conseguir calcular essa diferença de entropia, e aí a gente calcula qual é a taxa de geração de entropia. A gente tem valores de pressão também, já nos foram dados aqui a pressão de 1 bar e de 3 bar, então dá para usar isso aí tranquilamente. Eu vou já jogar esses valores aqui diretamente no Python para a gente conseguir resolver. Eu vou jogar dessa forma. Eu sei que a vazão mássica ela é igual a 0.6, né? Isso aqui eu vou multiplicar agora pela minha equação TDS, que vai ser o S de T2, primeiro termo que aparece aí, o S de T2, que é 2.40902 menos o S0 de T1, 1.7203. Isso daqui eu tenho que subtrair por R, o R é igual a 0.287, multiplicado pelo, aí eu não lembro se eu já coloquei aqui o NP de log. NP de log é o logaritmo neperiano do Python dessa forma, de 3 sobre 1, que é a pressão 3 é a pressão na saída do primeiro compressor, e 1 é a pressão na entrada. Isso aqui vai me dar então 0,2350, é a minha taxa de geração de entropia nesse ponto aqui. Então ela é igual a 0,2350,
kilojoules. Nesse caso é kilowatts por Kelvin, né? Kilowatts por Kelvin, tá aí. Então essa aqui é a informação que eu tenho. Agora eu vou ter que descobrir qual que é a potência do compressor B. A conta é a mesma coisa, não vai ter nenhuma diferença aqui, ó. Só que agora eu tenho que modelar um volume de controle ao redor do compressor B, tá aqui. Novamente eu vou ter a mesma condição, né, que a minha vazão máxima em 3 e 4 é a mesma vazão máxima de 1, porque é o mesmo fluxo que está passando. Então, se novamente aqui cai nessa simplificação da equação de balanço de energia, a nossa equação de balanço de energia não tem regime transiente, não tem troca de calor, não tem múltiplas entradas nem múltiplas saídas, tudo aqui é só um M ponto, um M1 ponto mesmo, não tem variação de energia cinética nem energia potencial. A nossa equação se torna que o trabalho, a potência requerida pelo compressor B é igual à vazão máxima em 1, que a gente já tinha ela dada pelo problema, que é igual a 2, a 3, a 4, e multiplicado pela entalpia que entra nesse caso, que é entalpia em 3 menos entalpia em 4. A gente já tem esses valores, como os estados estavam definidos, eu já me adiantei, já peguei os valores das tabelas para facilitar um pouquinho para a gente. Esse valor que é dado aqui é exatamente igual a, deixa eu ver, botar aqui agora no Python, vai ser igual a 0.6 multiplicado pela entalpia em 3, que é 451.80, menos a entalpia em 2, que é 821.95. Tá certinho? É isso aí. Então vai dar menos 222.1, menos 222,1 kilowatts, beleza? Essa aí é a potência requerida em B. E eu também já vou aproveitar que eu já estou aqui com os bois já. Eu não estou colocando o carro na frente dos bois, né? Os bois é que já estão lá na frente, então eu já posso me adiantar um pouco neles aqui, ó, e tirar já na equação de balanço de entropia. Não tem troca de calor, não é tudo regime permanente, eu não tenho múltiplas entradas nem múltiplas saídas, tudo é só um M ponto aqui que eu tenho, um M1 ponto, que está valendo para esses dois aí também. A minha equação se torna isso daqui, ó, a taxa de geração de entropia no compressor B, ela é igual à vazão máxima que eu tenho em 1, que é a mesma para 2, 3 e 4, multiplicado pela entropia que sai, que no caso essa entropia em 4 menos entropia em 3. Tem que inverter porque a gente vai inverter o sinal, né? Você passa esse termo aqui para o outro lado, ele vai ficar negativo, você multiplica todo mundo por menos 1, aí eu quero entrada vira saída e tal, eu quero entrada que era positivo vira negativo, eu quero saída que era negativo vira positivo, e fica dessa forma. Novamente, isso daqui pode ser simplificado pelas equações TDS, que a gente já viu aqui, a equação TDS de S4 menos S3 é igual a S0 de T4 menos S0 de T3 menos o R multiplicado pelo logaritmo neperiano de P4 sobre P3. Essa daqui eu vou dar uma facilitada, eu vou pegar aqui, ó, vou só substituir os valores nessa fórmula. Olha aqui, eu tenho os valores já de ST4, que é igual a 2.71787, tem os valores de S de T3, que é igual a 2.1161, eu tenho o R aqui, ó, 0.287, e o logaritmo neperiano, a diferença de pressões, eu sei que ele sai com 9 e ele entra com 3, porque a pressão de 3 é a mesma pressão de 2, né, na saída ali do primeiro compressor. Então, essa aqui é a nossa geração de entropia, 0.1746. Nossa taxa de geração de entropia é igual a 0,17416 kilowatts por Kelvin, beleza? E agora a gente vai para a última parte, que é o volume de controle ao redor do trocador de calor, porque daí a gente vai conseguir identificar, a gente já sabe que quando você tem um trocador de calor e você tem todos os estados do seu trocador de calor, mas você não tem, e você tem uma vazão máxima e não tem a outra, você pode usar o balanço de energia para chegar nessa formulação para encontrar qual que é a vazão máxima que estava faltando no seu problema. Então nesse caso aqui é uma incógnita que a gente tem nesse problema, é só isso, né? Porque o estado está totalmente definido nesse caso. Pelo balanço de massa a gente sabe que é o que M.1 nesse caso, aqui no caso M.3 é igual a M.2 e o M.5 é igual ao M, esse aqui é igual ao M.1 no caso, esse aqui é M.5 é igual ao M.6, mas esse aqui a gente não sabe qual que é, apesar que esse de cima aqui a gente sabe exatamente quanto que é, a gente sabe que ele é igual a 0,6 kg por segundo, beleza? A gente já tem essa informação, agora a gente vai buscar essa informação com as outras questões que a gente tem no problema. Também, como os estados estavam definidos, eu já busquei lá para o ar, na tabela de gás ideal, os valores das entalpias. E como eu falei, os valores dos líquidos, né, como são líquidos a baixa pressão,
a gente sabe que esses líquidos estão a baixa pressão e baixa temperatura, eles vão ser sempre líquidos comprimidos, né, e estão abaixo da temperatura de saturação, para a mesma pressão, estão abaixo da temperatura de saturação para aquela pressão de um bar, mas eles estão assim bem numa região que a gente não tem dados, né, de líquidos comprimidos para ele, que a pressão é tão baixa que a gente não tem região de líquido comprimido com dados para a gente usar, então a gente aproxima para as propriedades do líquido saturado para aquela temperatura, é isso que a gente fez aí agora, buscou as entalpias em 5 e em 6, tá? Então nesse caso, a nossa entalpia em 5 e 6 vai gerar isso aqui, ó. Agora vamos usar o balanço de energia, nesse caso a gente também não tem regime transiente, o trocador de calor troca calor dentro dele, mas não fora, então não tem troca de calor, não tem trabalho sendo realizado. Agora a gente tem múltiplas entradas e múltiplas saídas, mas não tem nenhuma variação de energia cinética potencial. Esse termo aí está fora para a gente. Então a gente pode simplesmente escrever dessa forma aqui, ó. A simplificação vira zero igual a somatória das ações mássicas que estão entrando no volume de controle. O que está entrando no volume de controle? É o M.2, é o que está aqui no ponto 2 e o que está entrando no ponto 5. Então vamos lá, esse é o M.2H2 mais M.5H5. E o que está saindo é o M.3H3 menos o M.6H6. É só olhar para a construção que a gente tem no nosso problema. O que está saindo é o 6 e o 3, só que a gente sabe que tem uma igualdade de vazões mássicas aqui, ó. Essa vazão mássica em 2 é igual em 3 e a vazão mássica em 5 é igual em 6. Então a gente pode juntar todas elas, vai virar isso aqui, ó. 0 é igual a vazão mássica em 2, que é a nossa vazão mássica em 1, né, que a gente chama aquela vazão mássica que está entrando lá no primeiro compressor, a vazão mássica de ar, ela é multiplicada por H2 menos H3, isso daqui é mais a vazão mássica agora do ar, que é essa vazão mássica em 5, multiplicado por H5 menos H6. Beleza? Tendo essa solução aí, ó, a única incógnita que eu tenho novamente é só essa vazão mássica em 5, então eu vou isolar ela, vai virar igual a M.5 é igual a eu vou mudar o sinal desses dois aqui, ó. Vai virar agora, vou jogar eles para o lado esquerdo da equação, vou pegar o M.1H2 menos H3, jogar para o lado esquerdo da equação, eles vão virar negativos, vira menos M1H2 menos H3, só que isso aí é igual a M1 vezes H3 menos H2, então eu só substituir isso aqui, ó. H3, opa, vou jogar isso aqui, M1 H3 menos H2, então substituir isso daí, e eu dividi aqui agora pela H5 menos H6, beleza? Ficou dessa forma aí, é só eu calcular agora esse M5, né? Vamos ver quanto que ele dá aqui. Não, vou usar o calculador, não vou usar esse aqui, ó. Uma hora eu uso a calculadora, outra hora eu uso o Python, né? Mas tudo bem. Aí só vai ser igual a 0.6 multiplicado por H3 menos H2, que é igual a 451.80 menos 607.02 e deixa eu ver aqui, H6H5 acho que vai dar, quer ver? Mas é porque o outro também vai dar invertido, dividido por agora é o H5 menos H6, 83.96 menos 125.79, tá certo? Deixa eu ver se vai dar isso aqui. Deu 2,23, tá bom. 2,23 é a minha vazão mássica aqui, ó. Minha vazão mássica em 5 é igual a 2,23 kg por segundo. Achamos ela também. Aqui eu achei quase tudo, né? Achei a vazão mássica, eu achei já o que mais? A taxa de geração de entropia no compressor, achei o trabalho no compressor B, achei a taxa de geração de entropia no compressor A, o trabalho no compressor A, agora só falta a taxa de geração de entropia no trocador de calor. A gente calcula isso de maneira bem similar ao que a gente fez ali agora para o balanço de energia, só que a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui primeiramente, considera que não tem variação de temporal, também não tem troca de calor, sobram esses termos aqui agora, só que a gente vai jogar essa taxa de geração de entropia do trocador de calor aqui, ó, vou jogar ele para o lado esquerdo da equação e mudar o sinal de todo mundo. Então isso aqui vai virar agora os positivos, que antes aqui eram as entradas, agora vão ser as saídas. Então esse é o que sai primeiro. A vazão mássica que sai em 3 multiplicado por S3, mais a vazão mássica em 6 multiplicado por S6, menos a vazão mássica em 2 multiplicado por S2, menos a vazão mássica em 5 multiplicada por S5. É só conferir, ó, entra
entra 2 e 5, sai 3 e 6, é o que está aqui, ó. Entra 2, entra 5, sai 3, sai 6, beleza? Está aí o nosso desenho. E agora é só colocar e me lembrar novamente que eu tenho essa igualdade de vazões máxicas, né? M.3 é igual a M.2, então eu posso contrair todo mundo aí, vai virar igual ao M.1, né? Que é aquele 0,6 que a gente tem lá, multiplicado por S3 menos S2, mais o M.5 que a gente também já calculou, multiplicado por S6 menos S5, tá? Tem uma diferença que agora eu não preciso usar equações TDS para isso daqui, ó. Isso aqui é água, isso aqui é simplesmente só subtrair os valores que eu tenho mesmo, que é em C6 e S5, mas isso daqui eu preciso, isso daqui eu tenho que usar a equação TDS. Aqui entra a equação TDS e aqui são só os valores de tabela mesmo, valores de tabela. Então, eu resolvendo isso daí, usando a equação TDS ali, eu vou ficar dessa forma aqui, ó. Vou até buscar a minha equação TDS que eu estava usando, que é essa daqui, só que agora eu vou mudar os valores para o S0 de T3 e o S0 de T2. Vou subtrair isso aqui, ó, S0 de T3 é igual a 2.1161 menos o S0 de T2, que é 2.40902, menos o R, agora a diferença de pressão entre eles não existe, né? A mesma coisa que eu falar aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar só por idiotice mesmo, não precisa colocar, porque esse logaritmo neperiano de uma pressão na saída igual a pressão na entrada, ela dá exatamente igual a zero, né? Não dá logaritmo. O que você eleva é elevado a quanto que dá igual a 1? É elevado a zero. Então tem esse dá zero, né? nessa questão. E essa parte toda que multiplica o R daqui para frente, ó, desse ponto aqui do 0.287 dá zero mesmo, não tem nenhuma influência. Mas eu vou deixar ele só por esporte mesmo. Mas com esse que a gente acabou de calcular, que foi essa vazão da água, 2.23, multiplicado pela diferença de entropias que eu tenho, também tive que aproximar as entropias pelas entropias dos líquidos saturados, como está vendo aqui. Então vai ser o S de 6, quer ver, vai ser 0.4369 menos 0.2966. Na hora que faz essa conta dá 0.1344, 0.1344. Vou botar aqui então, esse valor que dá pra gente, nos informa que a taxa de geração de entropia no trocador de calor é igual a 0,1344 kW por Kelvin, beleza? Esse é o tanto de entropia que é gerada no trocador de calor. Olha que interessante, essa entropia gerada no trocador de calor, a gente poderia elencar aqui depois os valores, né? Botar tal, esse aqui é o do trocador de calor, o compressor e tal. Esse valor, guarda esse valor, 0,1344, ele é menor do que esse daqui, 0.17, que é o segundo compressor, ele é menor do que esse daqui, ó, 0.2350. Ou seja, o primeiro compressor é o que mais gera entropia, mais tem reversibilidades. Talvez também por estar passando por um fluido que vai ser uma compressão de primeiro estágio, né? Tá tentando fazer com que esse fluido saia de um estado ali de líquido, não de líquido, né? Sai de um estado ali de um gás com baixa energia, quase um gás ideal, quase ambiente, né? E chegue a se elevar a sua entalpia na primeira vez. Para fazer esse processo você gasta talvez mais, tem mais reversibilidades. Quando ele já está numa temperatura mais alta, fica mais fácil de você fazer isso daí, né? Tem essa, talvez gere menos irreversibilidades. É uma possibilidade, tá? Mas o que é fato é que o compressor A, se a gente for elencar as perdas por irreversibilidade, ó, o nosso compressor A ele gera mais entropia do que o compressor B. Na verdade, e esses dois compressores eles vão gerar mais entropia do que o trocador de calor. Ou seja, o trocador de calor é o mais eficiente dos três equipamentos que a gente tem. Tá, eu vou colocar isso aqui embaixo para ficar com memória de cálculo para quem for usar isso aqui depois. Ó. O trocador de calor é o mais eficiente dos três. Normalmente é assim, trocadores de calor eles são muito eficientes para operar. Eles não têm tantas perdas por irreversibilidade, a não ser que tenha uma falha de operação. Então não é esperado que eles vão ter tantas perdas por irreversibilidade, ainda mais se eles operam com mudança de fase. Tá? Aí realmente é esperar que tenha uma irreversibilidade muito baixa mesmo. Mas deixa eu ver o que tem mais de comentário aqui. Sobre as potências, né? A potência que é gerada no compressor B, que a potência que é gerada no compressor B é maior do que a potência que é gerada no compressor A, certo? A gente precisa de gastar mais potência no compressor B do que no compressor A. A gente poderia colocar essas informações, a somatório das potências aqui, então seria isso, ó, seria o somatório das potências. Se a gente for colocar aqui no final, o somatório das potências é WA mais WB. Vamos colocar em magnitude, né? Seria o que? Seria
seria essa soma de acho que lá em cima deu 184, quer ver? Aqui é 2221 e lá em cima é 184.1, tá. Então vou puxar isso aqui para baixo. Menos 184,1 mais ou menos também 222,1. O resultado disso aqui é igual a 406. Aqui vai a 2, realmente 46,2 kW. A gente precisa de 406,2 kW para operar esse sistema aí que a gente desenhou. E ele é um sistema possível, toda geração de entropia é maior do que zero. Beleza? Fica aí essa solução. Espero que tenham gostado. Até mais.